Olá a todos que nos acompanham nessa transmissão do canal Neuro e Você. Estamos aqui transmitindo também no nosso canal da TV Channel Network e em mais 4 páginas de Facebook. Neuroclauábido, o grupo Tudo sobre Autismo e também, com certeza, levando um grande público que acompanha essa transmissão. Eu estou acertando aqui o som, só um instante. Aí, vamos lá. Ao vivo para você, então, todas as páginas, para falar sobre psicologia, né? Hoje é um tema muito importante em quem está envolvido com autismo e outros assuntos que nesse canal nós fazemos com certeza os esclarecimentos para você. Participe dos comentários, tanto no Facebook quanto no canal YouTube. Sejam sempre bem-vindos aqui. Inscrevam-se no canal, dê seu like e compartilhe a nossa transmissão. Vamos chamar então a Neuro Cláudia Ábido, neuropsicopedagoga Cláudia Ábido, e para receber o seu convidado. Vamos lá. Olá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, mais uma live, tá? Com o Dr. Fabrício hoje. Muito interessante essa live, muito importante para todo mundo, né? Hoje a gente vai falar também dos autistas, vai falar do estresse, vai falar da ansiedade, né? E nessa pandemia, quem não está estressado, não é? Quem não está com a ansiedade lá em cima? Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso, tá? Deixem os comentários, as perguntas. Eu tenho já algumas perguntas aqui para o doutor, né? E aí a gente vai conversando durante a live. Eu só quero me apresentar um pouquinho, dizer quem eu sou, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho. Quem já me conhece, quem está aí me assistindo, né? Do meu grupo Tudo sobre Autismo. Tem as mães que estão me assistindo, né? Um beijo a todas. A todos, porque tem pai também, e tem os autistas, né? Os autistas adultos. Eles também estão me assistindo, então um beijo para todo mundo, né? E vamos lá chamar o nosso convidado? Vamos lá. Vamos lá então. Fabrício Oliveira. Tudo bem? Boa noite, Fabrício. Boa noite, tudo bem, Ale? Tudo bem, Cláudia? Boa noite a todos e a todos. Como vocês estão? Estamos indo bem. Vamos lá. Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte. Vocês já sabem aí, quando eu voltar na telinha, é porque deve haver alguma pergunta. Certo, Fabrício? Okay. Então estejam à Certinho. vontade no bate-papo de vocês. Esclareçam todas as dúvidas que o pessoal tiver aí. E boa live, tá? Fique com Deus. Obrigado. Bom, Fabrício, hoje nós estamos aqui nessa live. É um prazer ter você aqui, né? Eu sei que você tem uma correria aí na sua vida, né? É bem corrido, mas a gente tirou você um pouquinho, né, dessa correria para falar com a gente de um assunto tão importante, né? De coisas tão importantes e que hoje a gente percebe que está afligindo muito, né, o nosso pessoal, né, o nosso psicológico, né? Nós estamos na pandemia, né? Nós estamos nessa pandemia, tá todo mundo com esperança, né, de que acabe logo, mas todos nós estamos passando por um probleminha dentro de casa, principalmente as nossas crianças, né, os nossos pais, né, que hoje a criança, muitas mães, né, como vocês já sabem,
as mães optaram para ter o ensino remoto, né? Muitas mães optaram para ficar em casa com os filhos, né? Ter o ensino remoto, não sair, só saem em caso mesmo necessidades, né? Para ir no médico. Então a criança está dentro de casa, sem saber o que fazer, com o ensino remoto que muitas vezes não está dando certo, né? A gente sabe que para os nossos autistas, algumas coisas pode até dar certo, outras não dão certo, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Hoje a gente percebe o quê? As crianças estão sem limite, as crianças estão muito agitadas, né? As crianças têm o terror noturno, né? Que eu vou explicar o que é o terror noturno. É quando a criança acorda no meio da noite, gritando, chorando, tendo crises, né? Esse é o terror noturno. Muitas mães passam por isso e é muito complicado, né? Até passar, né? Às vezes a criança fica inconsolável, né? Uhum. Então, isso está acontecendo nas casas, né, e nas famílias que eu conheço, né? E as famílias aí, aqui de fora, né? Nós estamos aí com várias famílias dentro de casa, não saindo, né? E tendo que segurar uma criança que precisa correr, que precisa de gastar energia, né? A gente fala de gastar um pouco da energia deles, né? E eles não saem, né? Eles têm que ficar em casa e têm que se o que fazer dentro, né, dessa casa para que eles fiquem bem, né? Para que tudo dê certo, para que tudo fique bem. Uhum. Tá? Nós, no nosso grupo, né, grupo Tudo sobre Autismo, tem várias pessoas que fizeram perguntas, né? E eu queria conversar um pouquinho com você, o que você está achando disso tudo, dessa pandemia, dessas crianças dentro de casa, dessas mães ansiosas, né? Muitas vezes passando essa ansiedade para o filho, né? Que é muito complicado, né? A gente sabe disso. Me fala um pouquinho sobre isso. Uhum. Agora é com você. Cláudia, repete para mim a pergunta que cortou. Eu não entendi, por favor. Não, nessa pandemia, né, as mães estão em casa, né, e os filhos estão agitados, estão estressados, né, não sabem o que fazer. Então a mãe também está passando essa ansiedade para o filho, né, essa ansiedade que a mãe está, o que acontece com a mãe, ela está passando muitas vezes para o filho, né, isso é complicado também. Eu queria que você comentasse um pouquinho na parte da psicologia, o que a gente pode, como que a gente pode trabalhar com essa mãe, né, que está nos assistindo, trabalhar com essa criança que está, né, precisando desse apoio, né? Eu queria saber agora de você. O que você pode falar para a gente da tua experiência, né? Pode contar um pouquinho quem é você? Ok. Claro. Então, Cláudia, assim, como você mesma falou, né? Estamos em pandemia e é muito complicado as pessoas elas ficarem trancadas, reclusas, né? Porque o ser humano ele precisa viver em sociedade. Há necessidade disso, conversar, ver outras pessoas, ter a interação, e as crianças a mesma coisa. A questão é que, como hoje tem muitos pais, né, tanto o pai, tanto a mãe, muitos também estão trabalhando em home office, né? E a questão
que engloba tudo, não apenas a criança, mas também um relacionamento conjugal. Porque nós sabemos que hoje, na sociedade, o pai, tanto a mãe, trabalham fora. Então, é muito corrida, a criança ficava numa escolinha quase todo o tempo, se não ficasse era meio período, outro período ficava na casa da avó, ou tinha outros cuidadores. Então, a pandemia veio e quebrou totalmente essa rotina. Até no começo de uma pandemia, até você consegue lidar com aquilo, porque você tem aquela sensação que é passageiro. E as pessoas acabam se adaptando até um certo tempo. Só que após disso, as coisas começam a ter um outro peso. Qual que é o peso? Primeiro, as cobranças. Porque uma coisa é você trabalhar dentro da sua casa e ter toda aquela rotina que é para a mãe, que é cuidar da casa, dar atenção para o marido, dar atenção para o filho, e fora que, como as aulas também estavam sendo remotas, online, também tinha que acompanhar o filho nas aulas online. Então, isso acaba gerando um estresse muito grande, porque nós vivemos ainda numa cultura machista, que é qual? Que a mãe, ela está encarregada de fazer tudo, tanto cuidar da criança, tanto acompanhar na escola, fazer as coisas, os serviços de casa, e o marido não tem que ajudar tanto assim. Então, isso já veio uma sobrecarga muito grande em cima do relacionamento, porque às vezes a pessoa acha que isso não vai afetar também no relacionamento, porque como a mulher vai estar muito estressada por estar sendo uma carga de exigência muito grande, uma cobrança, isso vai ter um reflexo muito grande na relação. Isso vai gerar um estresse tanto para a mulher, tanto para o marido. E, de alguma forma, esse estresse será transferido para a criança. Porque chega um ponto que acaba estourando. Então, acaba, de alguma forma, tendo um nível de estresse, ansiedade muito grande. Porque a cobrança é sempre muito grande. O conselho que eu dou para as mães, para os pais, é o quê? Criar uma rotina. Tanto para o casal e tanto para a criança. Que é, um exemplo. A aula das crianças é na parte da manhã, ok. Tem a parte da manhã. Após, a criança ela pode interagir com o jogo, interagir com a mãe ou com o pai, né, na hora do almoço, porque é o momento que essa é quem trabalha, né, quem está trabalhando em home office, que eles podem estar juntos, né, ter um tempo com a criança ali, tanto o pai ou tanto a mãe, e eles se revezarem um pouco para ter essa atenção quanto à criança e também para os serviços da casa. Cada um colocar ali um roteiro, uma cartilha de serviços dentro de casa, a mesma coisa. E o principal, que é separar um momento para as pessoas, tanto o casal, tanto a mãe e o pai. Momentos de prazer, diversão, que eles possam desestressar. E também, que é muito importante, é aquele momento individual, que é tanto a mãe e o pai ter o seu momento de ter um momento sozinha, numa sala ou no quarto, para poder dar aquela relaxada. Um momento individual. Isso também faz toda a diferença, porque é aquilo. Ninguém aguenta ficar disponível para outras pessoas o tempo todo, tanto a mãe, tanto o pai, porque uma criança exige muita atenção mesmo. Então a cobrança é muito grande em ambas as partes. E a criança sofre também esse estresse, porque ela fica presa dentro de casa. E de alguma forma, muitas vezes, os pais, por também terem um dia muito sobrecarregado, acaba deixando a criança na parte eletrônica, que é televisão, celular, tablet, computador. E isso traz, de alguma forma, um prejuízo também para a criança, que ela não tem intenção. E, de alguma forma, os pais têm que estar participando também nessa interação com a criança, para que a criança seja, que demonstre que a criança está sendo, de alguma forma, tendo a atenção deles também. Isso é muito importante. Certo. O que a gente encontra bastante, né, hoje em dia, que as mães solo,
né? As mães que estão sozinhas, né? E tem que dar conta de tudo. Hoje tem as terapias, né? Que ela tem que sair para fazer, ela tem que. Então as mães solo estão tendo essa grande carga, né? Em cima delas. Né? Isso a gente está vendo bastante, né? E elas estão pedindo um help, né? Elas estão pedindo um socorro aí, né? Porque não estão aguentando mais essa barra, né? Perguntas? Sobre as mães, Pode falar, Fabrício. o que você falou, Cláudio, cortou. Não, pode continuar. Pode falar, Fabrício. Tá me ouvindo, Cláudio? Sim. Pergunta novamente, Cláudio. Tá me ouvindo? Fabrício, tá me ouvindo? Agora eu tô. Agora eu tô, Cláudio. Ah, tá. Então tá bom. Eu falei sobre as mães solo, né? A carga que elas estão carregando hoje, Tá. né? Sozinhas, né? Para fazer tudo, para correr atrás das terapias, para fazer as liçõezinhas de casa, né? Para cuidar da casa, cuidar. Muitas vezes elas têm um serviço fora também, né? Então, para dar conta de tudo isso, né, a gente está encontrando bastante essa dificuldade com as mães. O que você tem para me falar Ok. sobre as mães, As mães solteiras, né? Que as cuidam mães dos filhos solteiras. sozinhas. Essas mulheres. Essas mulheres são muito guerreiras, né? Sempre admiro muito, porque não é fácil. E a carga emocional e psicológica em cima delas são muito grande, fora a cobrança, né? E isso acaba, de alguma forma, trazendo vários transtornos, como ansiedade, até algo mais grave, uma depressão, e de alguma forma toda essa carga emocional acaba também transferindo para a criança, né? Porque ela não tem uma válvula de escape. Então, essas mulheres, eu sempre aconselho que, primeiramente, procure, né, um acompanhamento psicológico. Eu sei que às vezes é muito complicado, mas graças à pandemia, vamos dizer assim, abriu esse leque de atendimento online, está muito mais fácil acesso, com valores muito mais acessíveis. E a dica que eu dou para essas mulheres é que, primeiramente, elas precisam ter o momento delas. Qual que é o momento delas? Elas consigam, de alguma forma, ter o momento de que ela possa, de alguma forma, ter aquele momento do prazer, que é se divertir, relaxar, um momento de paz. Eu sei que é muito difícil colocar isso no dia a dia, mas se você não está bem, você não consegue fazer nada bem, porque isso afeta o seu profissional, afeta o seu relacionamento social e principalmente a sua saúde mental. E também os próprios filhos, né? Porque você acaba transferindo tudo isso para eles, porque quando você não está bem, você acaba transparecendo isso e muitas vezes você não consegue fazer o melhor para aquelas pessoas, principalmente para o seu filho. Então, não adianta ficar o tempo todo nessa cobrança achando que é uma super mulher, que é de ferro, que consegue tudo. Porque uma hora vai acabar surtando, não tem jeito, vai acabar desorganizando. Porque ninguém consegue aguentar uma carga emocional tão grande, porque sempre haverá cobrança. Ela vai se cobrar. Porque muitas vezes ela vai pensar que ela não está conseguindo.
que o que está acontecendo, que ela não Sim. está mais conseguindo, que ela não consegue, muitas vezes ela está se perdendo, aí vem as compulsões, a compulsão alimentar principalmente, que é aquela Uhum. que a pessoa começa a transferir toda a sua frustração na comida, e começa a engordar, 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 e isso para ela também começa a fazer um mal muito grande, e ela começa a cair num quadro depressivo, porque acha que a vida dela não está andando para frente, que está muito complicado. Então, quanto antes ela buscar uma ajuda psicológica e ela conseguir também ter o seu momento individual, que é fazer coisas que trazem algum tipo de prazer e felicidade, para poder lidar com toda essa pressão que ela vive. Olha, para uma mulher, só de sair e ir no cabeleireiro já tá de bom tamanho, viu? Fazer as unhas, arrumar o cabelo. Eu sempre falo para elas, né? E, Sai um pouquinho, vai se cuidar, né? Se cuide um pouquinho, uhum. né? Mas, Cláudia, eu vou falar uma coisa para você, isso é a pura verdade. Uhum. Porque, assim, a mulher, isso eu falo para muitas mulheres, isso faz um bem, faz muito bem, porque quando você se sente bonita, quando você quer fazer algo para você, isso levanta, isso te dá o prazer, isso relaxa, te dá motivação. E fora que quando você vai no cabeleireiro, é um momento de interação com outras mulheres, Sim. é uma conversa mais descontraída, é uma conversa, acaba saindo um pouco da sua rotina, aquele ambiente pesado de cobrança, que tem que cumprir aquele dever. Então, isso também, com certeza, isso é uma válvula de escape. Ô, Ale aí. Apareceu. Acho que ele não está conseguindo. Ah, entrou agora. Ai, ai. Então vamos lá. Perguntas. A Kátia Nadaleto, a irmã da Cláudia. Tem uma pergunta aqui dela que pode estar nas duas vertentes. Ele conseguiu entrar? Tô aqui. Você não tá me ouvindo? Fabrício, tá me ouvindo? Tá me escutando? Me escuta? Peraí, Cláudia, eu vou fazer a pergunta primeiro para você. Peraí. Fabrício? A gente tá com um probleminha aqui de conexão com o Fabrício. Tá um pouquinho fraca a conexão. Vou tirar ele um pouquinho aqui. E ele sai do ar um pouquinho. Fabrício? Me escuta? Tá me vendo? Ele tá com dificuldade de ouvir lá. Vamos lá, peraí. Eu tirei ele e ele vai entrar novamente. Vou fazer a pergunta para você, Cláudia. Que aí depois a gente estende a ele. Ele vai ter que entrar novamente no painel. O adolescente que mente e acaba acreditando na mentira tem alguma coisa a ver com autismo? E eu faria a mesma pergunta para ele da parte psicológica. Alguma coisa de parte psicológica nisso e com autismo, para você? Não, o autista, ele é muito, ele consegue exteriorizar tudo aquilo que Pronto, voltei. Né? Eu não vejo o autista mentindo. Eu vejo o autista com muito, ele sente muito prazer em falar aquilo que ele está, né, colocando para fora aquilo que ele está sentindo.
Então eu não vejo o autista mentindo, não. Principalmente o adolescente, né? Que tem mais maturidade, tem um pouquinho mais de maturidade, né? E gosta, principalmente, claro, eu não estou falando dos não verbais, né? Mas eu estou falando mais dos adultos, dos adolescentes passando para a fase adulta, né? Eu não vejo isso neles, não. Agora o Fabrício pode falar um pouquinho mais a respeito da parte psicológica, né? Vou fazer a pergunta para ele. Vou fazer a pergunta para ele. Tá me ouvindo agora, Fabrício? Me escuta? Você tá me escutando? Não tá me vendo? Ele tá com dificuldade de conexão. Fabrício? Oi, tô ouvindo. Tô Tá- ouvindo agora. Tá ouvindo agora? Ok. Posso fazer a pergunta? Agora tô ouvindo, Ali. Tá. A pergunta é o seguinte. Pode falar. A pergunta é a seguinte. O adolescente que mente e acaba acreditando na mentira, tem alguma coisa a ver com a parte psicológica? Eu já perguntei do lado do autismo, eu quero saber da parte psicológica. Tá, você está falando com o adolescente que mente. E ele acredita na mentira. Aqui cortou a pergunta. Repete para mim, por favor, Ale. O adolescente que mente e acaba acreditando Entendi. na mentira. Que ele mente e ele acredita. Ah, Ele tem alguma coisa a ver com a parte psicológica também ou não? Ela já respondeu do autismo. E você da Sim. parte psicológica? então, Ale, assim, tudo depende o que esse adolescente, né, viveu na sua infância. Porque assim, depende do trauma. Às vezes, quando ele é uma criança que ele teve tendo muitas atitudes invalidadas, né? Uma pessoa que de alguma forma ele não foi, as qualidades não foi validada, o que ele fez no dia a dia na infância dele. Se os pais não conseguiram mostrar para essa criança as suas qualidades. Ih, caiu a conexão dele. Cláudio. Caiu a conexão dele, ele vai entrar novamente. Deve estar com algum problema de conexão mesmo, né? Bom, gente, daqui a pouco o Fabrício está de volta, né? Deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dele, né? Mas nós vamos conversando um pouquinho mais. Eu queria mandar um beijo aí para quem entrou, né? Quem que entrou aí, dá para ver, Ale? Quem que entrou para a gente mandar um beijo? Já a Ana... Peraí. Deixa eu ver aqui as pessoas que entraram aqui. A Marlene Murari, a Kátia que fez a pergunta, a Vanessa Cabral, a Isabel Cristina, deixa eu ver aqui, Daniela Pereira e a Ana Cristina. Né? São pessoas que estão aqui comentando, mas tem muito mais assistindo. Né? Fabrício, está me escutando agora? Agora estou escutando. Tá, é a conexão aí tá dando... Não, voltou. Umas pipocadas. É que a minha internet, eu não sei o que aconteceu hoje, mas ela voltou, agora tá 100%. É sexta-feira à noite, tá com preguicinha de final de semana já. Tá com preguicinha. Agora vamos ficou lá. boa. Conclua a sua resposta, por favor. Então, aí o que acontece? Muitas vezes ela mente, por quê? Porque ela cria sua própria realidade. Então, de repente, ela tá vendo aquilo e aquilo para ela começa a ser verdade. E ela vê que é verdade. Isso é uma coisa mais psicológica. Porque depende do que ela viveu ali naquela realidade dela, e ela começa a criar uma outra realidade. E aquilo para ela acaba sendo verdade, porque ela afirma tanto isso e acaba acreditando, acaba virando verdade. É aquela famosa frase que a gente fala, né? Às vezes, quando você acredita tanto numa mentira, que ela acaba virando verdade. Quando a gente estava falando na parte do autismo, né? Eu falei que o autista, principalmente, né, o adolescente verbal, né,
ele gosta muito de verbalizar aquilo que ele sente, né, aquilo que ele está passando, o momento dele, ele gosta de verbalizar, aquele que é verbal. O não verbal, infelizmente, né, ele tem outras formas de se comunicar, mas não a questão da mentira aí é mais para os verbais, né? Sim. Eu quero. Tá. Ah, tá. Dicas Vamos para os lá. momentos de birra, Fabrício. E aí? Tá, os momentos de Daniela birra. Pereira, desculpa, Daniela Tá. Pereira. Uhum. Nos momentos de birra, primeiramente, não ceder à birra. Por quê? A criança, se você ceder à birra, automaticamente você estará reforçando aquele sentimento, aquela birra. E toda vez que ela quiser alguma coisa, ela vai fazer aquela birra. Não tem jeito. Então, se ela pular no chão, se ela começar a gritar, a começar a fazer escândalo, deixa fazer, deixa chorar. E olha e fala e deixa bem claro para ela que não adianta ela fazer aquilo, porque não vai acontecer. Não vai, Ela tinha não. completado a pergunta, que ela escreveu assim, né? Como agir nos Ah, momentos onde o não é necessário e a criança faz birra, né? tá. Então, o não sempre será necessário. Por quê? Mas o bom, quando você falar não para uma criança, o não, você explicar por que você está falando não. Não apenas o não. E sim mostrar para ela por que você não estará fazendo aquilo que ela deseja naquele momento. Dando uma explicação para ela. Né? E de alguma forma conseguir mostrar para ela que com aquela parte comportamental não vai funcionar. Que aquilo para ela é apenas o momento que ela sabe que se você vai ceder, porque muitos cedem. Igual, vamos dar um exemplo. Ela está na casa dos avós e ela quer comer mais um chocolate. Aí você fala não. O que essa criança vai fazer? Ela vai começar a gritar, ela vai começar a chorar, ela vai fazer um maior escândalo. Aí, os avós ou alguém vai falar, dá para ela, é apenas mais um. E acaba dando, cedendo aquela birra. E o que vai acontecer? Logo depois, ela vai, de alguma forma, colocar aquele comportamento como reforço e vai fazer sempre aquilo, porque ela sabe que aquilo funciona. Exemplo, a gente percebe bastante que tem as birras, né, e as crises. As crises são inconsoláveis, parece que não para, nunca vai ter fim, né? Essas crises das birras, tem diferença? Tem sim, Cláudio. É assim. A birra, você sabe que a birra, ela começa como? Quando a criança começa a chorar, começa a gritar. Muitas, na parte do autismo, né? Ela começa a se agredir. Isso é birra. Agora, quando é uma crise, é a alteração sensorial. Que a criança, ela começa a perder a sensibilidade, ela coloca a mão nas orelhas, né? Ela começa a sentir aquilo. Então, isso é uma crise. A birra é o quê? É como uma criança, quando uma criança normal começa. Então, de alguma forma, se você ceder aquela birra, o que acontece? Nós sabemos que um cérebro de um autista, ele é totalmente concreto. Então, se você ceder aquilo, automaticamente ele já sabe que aquilo vai ser sempre, ela vai ter com o sucesso que ela deseja. Então, não pode ceder à birra. Então, uma birra é o quê? É como se fosse uma criança normal. A única diferença do autista é que ela pode gritar um pouco mais, ela vai começar a se agredir muitas vezes, né? Mas a crise não. A criança, ela tem alteração sensorial.
E muitos pais que já convivem muito com as crianças, elas sabem quando tem alteração sensorial, que é a parte que elas ficam muito mais sensíveis, ela não começa a sentir o ambiente, ela coloca a mão nas orelhas, ela tem porque até muitas crianças ela têm acompanhamento na terapia ocupacional. Então, provavelmente, os pais sabem como é a alteração sensorial de cada criança. Essa é a diferença. Outra pergunta aqui, Fabrício, é o seguinte, vamos lá. A Isabel Cristina, que está acompanhando aqui, ela falou assim, como lidar com os momentos de raiva, é isso que você está falando das crises aí que a Cláudia colocou também. Como lidar com os momentos de raiva que a criança fica nervosa, grita, se machuca e joga os objetos próximo de si, em poucos minutos se acalma. Meu filho fica assim quando se sente frustrado. Para os dois agora a pergunta, né? Para você primeiro na parte psicológica e para a Cláudia no autismo. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, como eu falei, é não ceder, correto? E o segundo é mostrar para a criança que você não vai ceder e, de alguma forma, mostrar para ela que não adianta ela fazer todo aquele escândalo e se impor naquilo que você está falando. Porque se você apenas, de alguma forma, ignorá-la, talvez ela grite muito mais. Mas você vendo aquilo, mostrar para a criança que aquilo não está fazendo nenhuma alteração em você. Você não vai ceder aquilo que ela está querendo. Agora, na parte do autismo, é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicado, que é a parte que, de alguma forma, a mãe ou o pai consiga demonstrar com as crianças, né, de uma forma que aquela famosa frase que a gente fala, como o autismo é muito visual, você tentá-la de uma forma acalmá-la, com pequenas frases, pequenas palavras, porque a criança ela não consegue, de alguma forma, elaborar todas as frases, e mostrar para ela que ela não conquistará aquilo, e tentar acalmá-la. Pode falar, Cláudia. Não, tá certíssimo. É tentar acalmar e não deixar, eu sempre falo, você fica perto, né? A mãe fica perto, né? Não deixa se machucar, principalmente porque tem criança que bate a cabeça, né? Que arrebenta a cabeça, e aí tem crianças que chegaram até ir para o hospital, né? Porque tiveram, né, sérios problemas aí depois que, né, começaram a bater a cabeça, quebram vidros, né, quebram azulejo, e aí a gente percebe que, assim, eu falo para a mãe, não deixa se machucar, segura, não deixa se machucar, se puder abraçar, se ele conseguir, se ele aceitar o abraço, né, porque muitos não aceitam o abraço, né, o autista não aceita muito o abraço, então se ele aceitar o abraço, abraça, diga que ama, né, fala, eu tô do teu lado, eu tô aqui, né, coloca todo o teu carinho, todo o teu amor, né, para ele, diz que você tá do lado dele, diz que você tá ali para ajudar, né, e ali ele vai se acalmando. Mais alguma, Lê? Então, tem mais um questionamento aqui. Você falou disso daí de se machucar tudo. A Carmen Leme está colocando aqui pra gente o seguinte: adolescente que interage com a televisão e quando o programa acaba entra em atitudes e comportamentos agressivos, quebrando a TV, esmurrando os vidros da casa, batendo nas pessoas e não se acalma. O que fazer? Como acalmá-la? Ele é mais forte que os pais. E aí? Quer falar, Fabrício? Pode começar, Cláudia, depois eu posso... O adolescente, claro, ele tem uma força, e eu vejo isso nos autistas. Parece que eles têm uma força diferente das crianças típicas. Eles têm uma força fenomenal, né? Então, o adolescente, principalmente o adolescente que vai indo para a idade adulta, ele é muito mais forte, até muito mais alto que a mãe,
né? E ele tem essa força e ele exterioriza toda essa força, né, em cima daquilo que está mais próximo. Então é a TV que estava incomodando, parou, então é a TV que vai, né, a bola da vez, né? Mas pode ser um vidro, mas pode ser, eu já vi crianças que com a cabeça acabaram com a janela, né, com a própria cabeça. Então, e não se machucaram. A pergunta está aí, né? Se machucaram? O que aconteceu? Se cortou? Não, não aconteceu nada. Mas ele conseguiu, porque ele estava num momento de crise, né? Ele conseguiu quebrar a janela da cozinha da mãe, tá? Com a cabeça. E outros vão no tablet, o celular não está funcionando, e é ali, naquele momento. Então, ele vai tentar colocar para fora, né, aquele momento de raiva dele, né, que ele não se conforma, né? Acho que a parte psicológica também é assim, ele não se conforma que aquilo parou, né? Ele não se conforma com o não, ele não se conforma que aquilo não está mais funcionando do jeito que ele estava acostumado, principalmente saindo daquela rotininha dele, né? Ele assiste aquela TV, ele está assistindo o programa lá preferido, ou está no tablet jogando, está fazendo, e aquele jogo para, e a internet para, e ali ele não tem o que fazer, então cria uma... Desculpa, gente. Desculpa. Dá tudo bem. Saúde. Isso. Quem sabe faz ao vivo, acontece, tá vendo? Então, todo esse nervoso, né, que ele tem, que ele está dentro dele, ele tem que colocar para fora. E indicado psicólogo para eles, para as crianças, por conta disso, porque as crianças, elas não veem quem está perto, dá chute na professora e vai para cima do colega, então é uma raiva, né? Agora você pode me explicar isso, é uma coisa que está além do que ele não pensa ali, ele não está pensando no que fazer, né? Ele está agindo, mas ele não está pensando, é claro. Ali, Cláudio, se a gente for olhar, é uma birra, porque o programa acabou, e ele queria mais daquilo, ele queria que continuasse. Então, em algum momento ali, é a mesma coisa, é conseguir segurar ele, né, abraçá-lo, se protegendo para ele não te agredir, é muito difícil, mas... E não ficar olhando para ele, até ele conseguir se acalmar. Se ele não conseguir se acalmar, continue agarrando ele, se protegendo, até isso demora algumas horas, muitas vezes. Por isso que a gente sempre fala que quem tem filho com autismo tem que estar presente o tempo todo. Não tem jeito. Então, esse é o momento dele, que é mais um momento de birra, porque é algo que ele não consegue lidar, que para ele aquele momento acabou. Então, muitas vezes, quando a mãe ele está assistindo algum programa, provavelmente a mãe ou o pai está vendo qual o interesse dele, né? O que realmente ele gosta, o que de alguma forma traz a atenção dele, né? Então, eles têm que ficar alerta a esses pequenos sinais de birra. Então, é bom sempre ficar presente, e esses autistas, eles dão um sinal de birra,
Às vezes eles olham assim, dão uma piscada e faz, ou vira a cabeça. Então eles dão os sinais de birra. Esses são os pequenos sinais. E os pais, eles têm que prestar muita atenção nisso, para poder, de alguma forma, já se preparar, para já começar a entender que aquele momento é igual. Se o programa está acabando e já sabe que talvez ele possa ter um sinal de birra, já preparar e já mostrando para ele que vai ter uma outra forma, que ele pode, de alguma forma, interagir ou focar em uma brincadeira, ou até mesmo um outro programa, mais ou menos isso. Um complemento aqui, o Fabrício e Cláudia. A Carmen, né, colocou que esse caso do menino da televisão aí, ele é atendido inclusive pelo psiquiatra já. Ok. Faz acompanhamento. A Ana Cristina colocou assim: meu filho não gosta de escrever, né? Meu filho não gosta de escrever. Ele fica inerte, não quer aprender nada na escola, fica o tempo todo querendo só desenhar. Ele tem 7 anos, se distrai e não consegue ter foco. O que fazer para ele entender que é importante o aprendizado? Com vocês. Mas ela não... pode falar, Cláudia. A gente precisa perceber se ele não está passando pelo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Primeira coisa, a gente vai analisar isso, porque se ele está sem foco, se ele só desenha, ele não quer aprender, muitas vezes ele até quer ler, né? Mas ele perde toda essa vontade, se distrai fácil, né? Ele não para, ele tem toda essa agitação dentro dele, e isso pode ser o transtorno, né? Então esse transtorno é tratável, tá? Existe a medicação também, né? Que os médicos, os psiquiatras dão, para que ele volte a ter esse mais foco, mais concentração. Então, depois seria legal a gente conversar com ela, né, Fabrício? Uhum. Porque é bom nas perguntas colocar se a criança é autista ou ela não é, ou ter outro tipo de síndrome, né? Outro tipo de patologia também é muito importante. Seria legal, mãe, saber ele é autista ou ele está nessa fase dos 7 anos que não quer saber de nada, não quer ir para a escola. Ana Cristina, então a gente precisa saber disso, porque o autista, ele pode ter essa comorbidade sim, viu, do transtorno, tá? E aí acaba acontecendo isso. E o TDAH, ele pode acontecer também numa criança típica, tá? Pode acontecer. Então, a gente precisa analisar um pouquinho o teu caso. A única coisa que eu vou frisar é que ela busque um neuro, né? Ou um neuropsicólogo, para poder dar para ela fazer a amnese e dar o diagnóstico para ver se tem mesmo TDAH. Possa ter, ou às vezes não, às vezes é dificuldade da criança mesmo. Porque também, Cláudia, muitas crianças não conseguiram se adaptar ao ensino remoto. Muitas tiveram atraso, dificuldade, porque uma coisa é na escola, com o professor, né, com as outras crianças interagindo. Outra coisa é em casa também, porque muitos pais viraram professores e muitos também tiveram dificuldade para essa nova função, né? Então tem que ver tudo isso, mas o aconselho que eu dou para essa mãe é que ela procure um profissional, um neuropsicólogo, ou neuro mesmo, um neuropsiquiatra, para poder fazer a amnese e verificar se realmente essa criança tem algum transtorno. Fabrício e Cláudia, ela deu uma resposta aqui. Peraí. Ela deu uma resposta aqui. Ele estava sendo diagnosticado com transtorno de TOD. Ah, tá. O TOD É o transtorno opositor
desafiador, né? O que mesmo. ele faz, né? Ele desafia qualquer pessoa que diga o não para ele. Então, o não é sim para ele, né? É o sim. Então, ele vai fazer, por exemplo, olha, o xixi só é feito no banheiro. Ele faz o xixi onde ele quiser. Isso ele está desafiando, né, uma ordem. Então, esse é o TOD, é o transtorno opositor desafiador. Tá? Uhum. Se ele está sendo investigado, seria legal a gente dar mais uma olhada. Mas aí, pela falta de atenção, já é o TDAH. Tá? Então, ele Uhum. pode ter os dois também. Não tem problema de ter, não, ele só tem o TOD ou só tem o TDAH. Isso pode acontecer, de crianças terem TOD e TDAH junto, viu? Fabrício, quer falar alguma coisa? Não, foi perfeito. Foi totalmente. E porque, como já está sendo diagnosticado, provavelmente ou deve estar no psiquiatra, e provavelmente o psiquiatra, se essa criança tiver o TOD, tem que ser encaminhado para um psicólogo infantil, né? Para poder fazer um tratamento, para poder ter uma terapia, para ver se ele pode gerar outros transtornos. Mas provavelmente já está sendo diagnosticado pelo psiquiatra, e provavelmente que ela procure uma ajuda psicológica para a criança. A Kátia, né? A Kátia tinha perguntado a respeito do adolescente, da mentira, tudo lá. E muita coisa que está sendo dita aqui, ela está complementando aqui nessa. São erros dos pais, esse negócio de birra, tudo, né? É erro dos pais, de alguma forma. Para você, Fabrício. Então, é que é muito complicado a gente conseguir colocar erro dos pais, porque cada pai veio de uma cultura, de uma forma de ensinamento, né? Não tem como eu falar se é erro dos pais, porque eu não sei como é o ambiente dessa criança, provavelmente como essa criança está sendo criada, como ela foi criada, se ela teve algum trauma, como é que é o relacionamento com os pais, como ela se relaciona, tudo acaba gerando isso, né? Então não tem como saber. Mas provavelmente é a forma como os pais se relacionam com a criança. Muitas vezes sim e outras vezes não. Mas como é aquela velha frase, né? Nunca o pai tem como saber se é demais ou se é pouco. Não dá, não tem como. Ou você ama demais ou você ama de menos, né? Winnicott falava isso, que é especializado em psicologia infantil. Então, Winnicott. Winnicott. Então, assim, não tem como saber. Entendi. Mais alguma coisa? Tem alguém? Bom, são muitas perguntas, né? Eu acho que aqui eu tinha uma pergunta aqui de uma mãe, como lidar com as emoções da criança? As emoções são muitas, né? Hum, Aí fica muito vago, né? Muito Que tipo vago, né? Que tipo de de emoção que a. emoção, isso, ou que tipo de emoção? Raiva? A criança, ela tem muita Nós já raiva? falamos, nós já falamos da raiva, né? Uhum, Eu acho que esse tipo de emoção é o que está pegando mais para as mães hoje em dia, né? Que a gente uhum. percebe bastante, principalmente nos autistas, Sim, tá? aham. Olha lá. A Ana Cristina complementou do que foi diagnosticado com transtorno de TOD. Ela colocou: o neuro passou remédio, porém ainda tenho medo de dar medicação. Não tenha medo. Então, Fala de novo. não tenha medo de dar medicação, tá? Me fala qual é a medicação que ele está dando. Aí depois você me fala qual é essa medicação, mas não tenha medo, não, tá? Não tenha medo, porque a medicação, se foi
prescrita pelo médico direitinho, ele está avaliando, né? Então não tenha medo, não. Comece o quanto antes para você já ter um retorno, né? O quanto antes aí você já fica mais tranquila, né? Ele já vai estar tendo uma diferencinha aí. E outra coisa, como o Fabrício falou, não esqueça de fazer as psicoterapias, né? Ele precisa de terapia, né? Precisa urgente, porque a terapia é comportamental, né, Fabrício? Sim, sempre indico especialidade infantil. Tem os psicólogos que é o psicopedagogo, né, também, mas tem especialidade em crianças. O psicopedagogo ele vai trabalhar mais a parte da aprendizagem dele, né? Uhum, Eu acho uhum. que aí o psicólogo infantil vai trabalhar mais essa questão das emoções, Sim, sim, né? sim, sim, sim. Então, ela colocou assim, ela complementou que primeiro passou Ritalina. Tá, o Ritalina é o tradicional, Tradicional, né? Só Ritalina é o Ritalina? tradicional. Tem uma boa adaptação, sim, tá? Pode dar sem problemas. Se por um acaso você perceber que deu alguma reação, que tipo de reação é essa? Ele ficou mais agitado, ele trocou o dia pela noite, e aí você volta no médico que precisa ser ajustado, tá? Ela concluiu aqui que depois passou Vervance. Ele faz terapia, porém online, e ele não gosta. Fabrício, agora é com você. Então, é que assim, como eu falei, né, nem todas as crianças estão se adaptando à aula online. E a terapia online, ela também não é, pensando bem, olhando, ela não é diferente, né? Como as crianças hoje, é o tempo todo em Parou. cair. Não, voltei. Pronto. Estão ouvindo? Estou voltando. Então, como tem uma dificuldade, aí a terapeuta, não sei se é homem ou mulher, ele tem que conseguir, de alguma forma, interagir mais com a criança, né? Então, tem uma certa dificuldade, sim. Eu não sei se a mãe acompanha ou não acompanha, mas, assim, quantos anos ele tem? Falou a idade? 7 anos. 7 anos, tá. Para ver como é a interação do psicólogo com essa criança. Mas é normal, muitas vezes, ele não gostar, porque também ele não gosta da aula, né? Então, de alguma forma, a terapeuta dele, porque é muito difícil mesmo, conseguir fazer terapias online com crianças de 5, 6, 7, 8. Adolescentes até fica muito mais fácil. Agora, crianças, para que você possa interagir com criança, é um pouco mais complicado. Até próprio no consultório, já tem uma dificuldade de interagir com as crianças, porque é mais pelos brinquedos, pela forma que ela brinca. Imagine como fazer online, você começar a perguntar, a conversar com uma criança. Então, isso vai muito do psicólogo, a forma que ela entra na terapia e interage com a criança. Mas tem muita dificuldade mesmo, não é fácil não. Então, aqui tem uma outra pergunta. Vamos ver aqui, organizar direitinho aqui. Deixa eu ver, complementar. Ah, sim. Da Daniela, que tinha perguntado primeiro aqui. Ela falou frustração. É uma das emoções que as mães sempre questionam. Como lidar? Não consegue fazer, já surta, desorganiza. O nome que a gente mais escuta hoje na pandemia é frustrações. Frustração. Todo mundo está se frustrando, todo mundo não consegue lidar com ela. Por quê?
Porque é difícil, né? Porque a gente idealiza, a gente quer, deseja ter as coisas e muitas vezes não dá certo, né? Ou até mesmo muitas coisas que a gente acaba querendo conquistar e também não conquista. E como estamos numa rotina muito massacrante, então muitas vezes umas frustrações, uns traumas antigos que ficam, né, acabam voltando porque você começa a ver a sua vida a mesma coisa. Então, é filhos, é marido, é casa, é vice-versa, trabalho, e isso acaba de uma maneira frustrando, porque você olha a sua vida e acaba perdendo o sentido dela. Então, quando você estiver frustrado, triste, desanimado, reserve um tempo para você, como a gente começou a falar no começo da live, que é buscar algo que te dá prazer, algo que te traz diversão, que uma válvula de escape, para que possa, de alguma forma, buscar alguma interação, algo que você gosta realmente, um tempo para você, separar um tempinho para você. Porque se você continuar nessa rotina, na rotina de cobrança, acaba também gerando outros tipos de transtorno, como hoje a ansiedade. Hoje, quem não tinha nenhum tipo de transtorno acabou gerando a ansiedade. E quem já tinha, teve um transtorno do pânico, síndrome do pânico, depressão, ou outros mais aí. Então, eu aconselho que busque, né, momentos de prazer. Tenha seu momento sozinho. Tente ficar sozinha ou sozinho. Tente algo que te dê prazer, que de alguma forma consiga te trazer alguma satisfação pessoal. Mas o Fabrício, aí ela colocou mais pelo lado do filho, da criança. Essa A parte criança da está frustração. frustrada? A criança Da criança? perceptível o sentimento de Ah, tá, frustração. tá. A parte adulta, Ok. sim, a parte do pai, da mãe, como você Uhum. colocou, perfeito. Aí no caso seria mais pro lado da criança. Ah, mas a criança ela tem que se frustrar. Isso é o fato. Quanto mais a criança se frustra, ela cresce mais forte. Cria um adulto melhor, um adolescente melhor. A questão do pai e da mãe, da frustração, é mostrar para o filho que que ele vai conseguir superar aquela frustração. A frustração faz parte. É por isso que muitos jovens hoje, adolescentes, são frágeis, porque acaba a família colocando numa bolha, né? E quando vem uma frustração, uma dificuldade que o mundo atravessa, porque o mundo é cruel, as pessoas são cruéis. Não adianta a pessoa se iludir, e quando essa criança sai da bolha, que é a casa dela, a família dela, ela não consegue lidar com essa frustração. É por isso que os jovens hoje, eles acabam tendo vários transtornos, dificuldade de não acertar, dificuldade de não dar certo os seus planos. Então a frustração faz parte. Então a criança ela tem que se frustrar mesmo. O... Então, aqui tem uma pergunta, eu acho que é mais direcionada para a Cláudia, que é mais Sim. pro autismo em si. Meu filho tem autismo, TDAH. Tenho muita dificuldade em entender, o que ele quer. Tem 2 anos e 9 meses. Teria alguma dica? Como não consigo entender o que ele quer, fica muito nervoso. As terapias estão ajudando muito. Ele está fazendo há 2 meses, 2 horas todos os dias. Mas tem alguma coisa a mais aí, Cláudia? As terapias, vamos dar tempo ao tempo, né? Porque ele está começando agora, né, nas terapias. Ele parece ser não verbal, pelo que a gente percebeu aí, né? Ele parece ser não verbal. Então ele está ainda, ele tenta fazer as mímicas, tenta balbuciar alguma coisa. Então água ele vai falar e a gente não sabe o que é, né? Sempre tentar, porque a mãe vai fazer o quê? A mãe vai mostrar, é água que você quer, aí a criança vai parar, né? Ela vai ficar estática. Então, nesse momento, você sabe que é a água que ela quer, né?
geralmente, o que acontece com os autistas? Eles param. Quando você diz aquilo que ele quer, eles param. E aí é aquele momento que você tem que perceber que é aquilo que eles querem. Não dá, infelizmente, se ele é não verbal, ele vai fazer de algum jeito, ele vai gritar, ele vai chorar, né, para te mostrar aquilo que ele quer. Muitos autistas pegam a mão da mãe e levam até ao objeto que ele quer. Aí já é mais fácil, né? Quando ele não faz nada disso, a mãe tem que ser meio que adivinha aí, né? A mãe tem que ser um pouco de tudo, né? Tem que ser mágica, porque a mãe vai tentar conhecendo o filho, né? Conhecendo as manias, conhecendo tudo que ele gosta, né? Se ele está com fome naquele momento, como saber que ele está com fome naquele momento, né? Você sabe, cria uma rotina para ele, né? Ele sabe que naquele momento ele vai comer, né? Então, se ele está com fome, é naquele momento, é naquele horarinho que ele tem ali, né, para comer. E aí ele vai se acostumando também com isso, né? A dica que eu dou sempre é a rotina, o utilizar da rotina, tá? Para que ele saiba os momentos, né? Saiba o momento, é a água, então sempre falando, né? A Daniela vai me ajudar aí depois, né? Sempre falando água, sempre deixando bem claro aquilo que ele quer, né? Por quê? Porque esse som vai ajudá-lo também na hora de falar, né? Então, sempre falando, ele vai falar, né? E vai pegar algum copo e vai balançar, pode acontecer isso, tá? Mas você sempre fala, é água, e mostra a água, mostra o copinho dele, né? Na maioria das vezes a gente acerta, tá, mãe? E ela até fez um complemento, né? A Milane Samara dos Santos, que fez essa pergunta, né? Que tem 2 anos e 9 meses só, menininho. 2 anos e 9 meses. Ela colocou assim: depois do diagnóstico no meu filho, tenho crises de ansiedade. Olha aí, Fabrício. Eu estou fazendo terapia também. Aí é pro Fabrício. Se ela já está fazendo terapia, né? A terapia, o que ela vai querer fazer na terapia? O que a terapia vai ajudar? Vai conseguir entender quais são os gatilhos dessa ansiedade. Porque muitas vezes a pessoa acha que a ansiedade dela é exatamente o que está acontecendo na vida dela agora. Esse problema, essa dificuldade. Mas muitas vezes é o quê? São problemas que as pessoas passam, dificuldades, alguns traumas também. E a pessoa, ela vai guardando aquilo, guardando aquilo, guardando. Eu até brinco muitas vezes que nós somos um copo. Cada pessoa uns tem 400 ml, outros tem 600 ml, outros tem 1 litro, e vai pingando, vai pingando, vai pingando, vai pingando. E muitas vezes a gente vai deixando, e de repente, esse problema com o filho dela acabou encadeando, mas vem isso há muito tempo atrás. Então, na terapia, ela vai aprender quais são os gatilhos dessa ansiedade, vai descobrir qual é a forma que ela pode lidar com essa ansiedade. Então, a terapia dela vai servir mais para isso, mas vai ter outros benefícios muito, que é o autoconhecimento, ela vai conseguir ter uma interação melhor com o filho dela também. Se ela é casada, ela vai conseguir ter um melhor relacionamento com o esposo dela, ela vai conseguir ter um melhor relacionamento social, profissional. Então, parabéns, tá certinho. Então, tem aqui um complemento. Deixa eu ver aqui. A Milane colocou também, né? Ele bate muito a cabeça na parede também. Né? E a Daniela respondeu para você, Cláudia. Ela falou assim: exato, Cláudia, dá o modelo de fala. Espera ele repetir. Qualquer som que ele fizer, reforça novamente com a palavra correta.
Agradece de novo aí. Obrigada, Dani! Tô certinha, que bom! Minha parceira. Tem mais um ponto aqui. Tem mais um ponto aqui, da Isabel. A Isabel colocou aqui. Deixa eu ver. Cláudia, você falou sobre rotina. Meu filho é extremamente resistente à rotina, não aceita. Exemplo, na hora da refeição ele luta, foge, corre e não come. Depois desse momento, ele pede a comida. Porque ele Percebeu que ele percebeu, Isabel, que ele conseguiu, né, aquilo que ele queria, ele saiu da rotina. Então, sempre colocar, sempre insistir. Não vamos desistir, tá, Isabel? Se é a Isabel que eu estou pensando, é o João, né? Não vamos desistir, vamos em frente, colocando sempre a rotininha para ele. João, é hora, né? Ou outros aí que a gente tá, outros que estão nos assistindo, sempre naquele momento. Agora é hora do almoço, vamos comer, né? Sempre naquele momento. Então ele vai saber mais para frente, né? Você fazendo isso todos os dias, todas as refeições, ele vai aprender que naquele momento é o horário dele sentar, é o horário dele fazer a refeição, né? Se ele tiver a mesinha dele, ele vai sentar na mesinha dele e vai fazer a refeição dele. Se ele faz a refeição com a mãe, com os irmãos, com o pai, ele vai saber que naquele momento é o momento da família fazer a refeição. Então é muito importante a rotina. Uhum. Os autistas gostam de rotina, outros não gostam, tá? Isso a gente consegue perceber. Mas quando eles não gostam de rotina, eles conseguem aquilo que eles querem. Com certeza, porque eles dão aquela manhinha, aquela birrinha e conseguem aquilo que eles querem. Por isso que ele almoça depois, né? Ele come depois que passou a rotina, depois que passou aquela parte, né, que você determinou. Então ele tem que aprender que você está determinando aquele horário é o certo para aquilo, né? Tá bom? Acho que eu respondi. Uhum. Mais alguma coisa? Bom, nós já estamos às 20h45. Nossa live rendeu, hein, Fabrício? É até bom você falar sobre esse assunto, Cláudia, que ela falou da rotina, né? Sempre é bom fazer um quadro de rotina, com os desenhos, sabe? Isso Sei. ajuda muito, porque o autista, como você sabe, ele é muito visual. Sim. Então, se você coloca os desenhos, tipo, um quadrinho do almoço, do horário da janta, das atividades, sempre mostrar para ele aquilo, isso fica muito mais fácil para criar a rotina dele. Isso facilita muito também. E outra coisa também, não fazer aquelas perguntas, vamos jantar? Você quer jantar? Você quer, né? Você quer tomar banho? Ele sempre vai falar não. É verdade, né? O querer, né? Ele nunca quer. Não. É hora de tomar banho, é hora de comer, é hora de deitar, não fazer essas perguntas, porque sempre vai falar não. É verdade. Isso acontece mesmo. Sim. Então, nós vamos. Você está atendendo online, Fabrício? Ô, Cláudio, eu estou atendendo online e presencial. Eu atendo online, eu atendo de segunda a sábado, online, né? Eu também atendo no meu consultório, que fica na Vila Mariana, né? Ali perto do metrô Vila Mariana. Também atendo presencial. Só que como os atendimentos são mais online, eu não fico lá, eu fico mais na minha residência, mas também se
Se a pessoa quiser, eu também faço online. Eu também faço muita terapia de casal, tá? Então, Isso é eu legal. também faço muita terapia de casal. Então, faço online também a terapia de casal. Quem tiver a vontade de fazer, é algo muito interessante. Eu também faço aquelas terapias de casal que o casal pretende casar. E Legal. eu sempre aconselho que se o casal tem dificuldades, mesmo assim, quer morar junto ou quer casar, eu sempre aconselho a fazer algumas sessões de terapia de casais, porque ajuda muito no convívio do dia a dia. Também ajuda muito isso. Também aconselho isso também os pacientes a fazerem. Autismo você está atendendo também? Não, eu não atendo autismo, o Cláudio, por quê? Só se for presencial, online não. Tá. Porque online é quem já tem uma experiência em crianças de autismo online. Só presencial. Presencial. Também eles precisam, né? A gente sabe que o presencial é muito importante para eles, né? Uhum. Cara, O olho no olho, né? Uhum. Olho no olho. É que assim, que na parte do autismo, a terapia, a psicoterapia do autismo tem que ser uma pessoa bem especializada mesmo para fazer. Não é qualquer psicólogo que tem a capacidade de fazer uma terapia online para um autista. Então, eu deixo aqui o conselho para as mães que procurem alguém especializado em autismo em atender online. Porque não é qualquer psicólogo que consegue atender autista online. E eu acho que nem todos também têm essa capacidade. Certo. Tá certo. Bom, só terminando, então, a nossa live, tá? Eu gostaria muito de agradecer a todos que tiveram conosco nessa noite, né? Tiraram um tempinho para conversar com a gente, para saber um pouquinho mais, para se inteirar, né? Para tirar as dúvidas, né? Fabrício, foi muito legal ter você hoje aqui. Desculpe alguma coisa. Olha, Cláudia, eu vou falar uma coisa para você. Eu tô muito nervoso, até desculpa muitas vezes que eu dei uma bananada, mas gaguejei um pouquinho. Porque assim, eu tô muito nervoso, não tô acostumado a fazer essas coisas de live, não sou muito moderno ainda. Eu tenho essa cara de mas eu tô velho, tá? E assim, eu que agradeço, eu adorei, tá? Uma experiência incrível. E eu sempre me coloco à disposição, eu tenho minhas redes sociais, eu sempre posto coisas ali para poder ajudar, eu sempre coloco à disposição para fazer perguntas nas minhas redes sociais. É isso que eu ia falar, né, Fabrício? Porque, deixa eu só aqui repetir, ficou o tempo todo passando durante a live o endereço aqui embaixo, né? Fabricio.oliveira.psicólogo. Fabricio.oliveira.psicólogo é o Instagram do Fabrício. Quem quiser entrar em contato com ele, pode entrar em contato no direct do Instagram, né? E conhecer o trabalho do Fabrício de uma forma mais precisa, aí, mais direta com ele. Direta no direct, né? Do Instagram. E o contato todo com ele aí para estar marcando consultas, as terapias, o que houver necessidade aí nessa parte psicológica, né, Fabrício? Isso mesmo. Eu também tenho uma página do Face também, que eu ajudo muitas pessoas por lá. Eu tenho um grupo também que tem uns amigos meus psicólogos que também auxiliam lá também, se as pessoas quiserem participar e ter um pouquinho lá, precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, alguma ideia, também eles ajudam. E eu sempre estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Meu WhatsApp está também no meu Instagram. Então, eu sempre me coloco à disposição. E também aqui para colocar o NeuroClau Ábido, que é o Instagram da Cláudia. Também a Cláudia que faz todos os atendimentos, como você disse, né? Alguns se especializam mais no online, outros não, né? A Cláudia se especializou completamente no online aí e tem feito os atendimentos, as avaliações, as anamneses e afins aí da parte do autismo, né? Fazendo esses atendimentos importantes. Tanto que o público que está aqui, muitas pessoas passaram pela Cláudia e com certeza com um bom atendimento, como o Fabrício com certeza deve ter com todo o seu público, todos os seus pacientes e atendidos, né? Com certeza. Então, o NeuroClau Ábido
e fabricio.oliveira.psicólogo, também o Instagram dos dois, para que vocês acessem, entrem em contato no direct, direto no direct, com os dois, né? Para que estejam aqui. Hoje o Fabrício fez uma terapia de como perder a vergonha em uma live aqui com o jornalista e a gente aqui mesmo com os sobe e desce aí de conexões, né? Do Fabrício aí, se manteve muito bem. 1h20 de live, né? Vamos tirar 1h21. Pode tirar 1 minuto aí de falha da internet, então rendemos muito nessa live. E com certeza todas vocês, mães e pais também que assistem, porque tem muita gente que fica quietinho aqui, não comenta, mas muita gente assistiu, né? Então o pessoal está agradecendo aqui a Ana, a Daniela, a Marlene, a Milane, Samara, né? Muito obrigado, vocês são ótimos. Olha lá, tá vendo? A Carmen, gratidão pelo encontro, né? O pessoal aqui realmente acompanhou e feliz pelos esclarecimentos. Então a gente quer aproveitar para pedir a vocês que inscrevam-se no canal Neuro e Você. Quem estiver assistindo no nosso canal TV Channel Network, dá um clique também lá, né? Que nós fazemos a transmissão aqui para a Cláudia. Entre em contato com o Fabrício, fabricio.oliveira.psicólogo e Neuroclau Hábito com a Cláudia Ábido, neuropsicopedagoga. Fabrício, muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui e traremos você futuramente para mais terapias de como perder a vergonha ao vivo. Obrigado, Ale. E é assim que se faz. É assim que se vai. Quem sabe faz ao vivo, Fabrício. Quem sabe faz ao vivo. Na próxima vez eu tenho certeza que eu vou estar um pouquinho mais à vontade. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Olha, Cláudia. Um beijo para você. E vamos aqui, né? Nos despedindo de mais essa live importante. Compartilhem esta live. Compartilhem esse link. Deem o seu like no canal, inscrevam-se no canal e levem um trabalho sério como esse que a Cláudia está fazendo com os seus convidados e nós aqui dando apoio nessa parte de suporte mais técnico, né? E colaborando aí, verificando as perguntas e o que o público quer saber, né? Então, sejam sempre bem-vindos aqui no canal Neuro e Você. Tchau, pessoal. Tchau, Fabrício. Tchau, tchau. Tchau, Ale. Obrigado. Tchau, Cláudia.